Onde quero viver? Igreja, religião, escolhas, bênção de Deus. Todos esses pontos podem ser resumidos com uma única pergunta: o que você quer da vida? De forma geral, a resposta mais comum é: pastor, eu não quero muito. Eu só quero uma casinha, uma família feliz, um trabalho que me sustente, saúde e pronto. O resto a gente corre atrás, né? Salvo algumas exceções, com uma ou outra ressalva, esse é o sonho da maioria das pessoas. E esse sonho move boa parte das suas atitudes, escolhas e esforços. Inclusive a forma como nos relacionamos como igreja, com a religião e com aquilo que consideramos como bênção de Deus. Mas, pastora, qual é o problema nisso? A questão não é se há um problema. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: será que essa é toda a razão de Deus existir? Números 32, do versículo 1 ao 22 diz: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui? Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Então se chegaram a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança desse lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se isso fizeres assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Deus escolheu e chamou um povo do Egito para a terra que ele mesmo havia prometido. Deu-lhes leis, identidade, direção e promessa de descanso. Transformou um bando de escravos em uma nação forte, respeitada e temida por onde passavam. Ao longo dos anos, eles aprenderam a lutar, conquistar, administrar e prosperar, tudo com o propósito de representar Deus e herdar a terra prometida. No meio do caminho, muitas vitórias e conquistas vieram, mas o alvo sempre foi seguir em direção à promessa. Durante essa jornada, algumas terras férteis e prósperas foram conquistadas. Entretanto, o povo deveria apenas recolher os despojos e seguir o caminho que Deus havia traçado. 2 tribos, porém, decidiram parar. Encontraram uma terra boa, farta e perfeita para criar seus filhos e prosperar com seus bens. Acharam que haviam chegado ao fim da sua busca. Para eles, a herança já havia sido encontrada. Eles ainda estavam até dispostos a lutar e ajudar o restante do povo a chegar na promessa, mas para si, já haviam alcançado tudo o que desejavam. Mas o que isso tem a ver conosco? Bom, desde pequeno nós ouvimos falar que Deus é bom, que Ele abençoa, salva, prospera, mas com o passar do tempo, muitos passam a entender que essa promessa se resume somente a bênçãos terrenas. Por isso nós vamos à igreja buscando casa, emprego, saúde, família e estabilidade. Sempre que ouvimos sobre paz e prosperidade, associamos essas palavras ao que o mundo diz que é ter sucesso. Pensamos logo em dinheiro, beleza, bens, títulos, conquistas, e então o clássico acontece. Quando essas coisas são alcançadas, a pessoa se sente satisfeita, acredita que chegou ali no seu destino final. Muitos até servem, pregam, cantam, lideram, fazem missão, mas tudo com o objetivo de encontrar essa tal herança na terra. E, de fato, encontram.
Muitos até pensam que isso era o plano de Deus desde o início. Assim como as tribos de Ruben e Gade, eles param antes da promessa final. Quando ouvem sobre tomar sua cruz e seguir a Cristo, negar a si mesmo, sofrer injustiças, servir sem ser servido, logo dizem: não, isso é demais para mim, já alcancei tudo que eu queria. Por isso tantos vão à igreja buscando ganhos terrenos, porque estão de olho na herança da terra. Mas também há outros. Alguns continuam lutando por uma herança que não é medida por posses, títulos ou aparência. Eles sabem que a verdadeira promessa está em seguir a Cristo, obedecer seus mandamentos, viver para o reino, mesmo que isso custe conforto ou reconhecimento. O chamado de Deus não é apenas para dar uma vida boa aqui, é para dar uma vida eterna. E você? Quem é você nessa jornada? Você é aquele que só quer encontrar descanso nessa terra e ora constantemente por isso? Ou você é do grupo que vai continuar lutando pela verdadeira herança, aquela que vem de Deus? Quem vê a igreja como fonte de renda e conforto terreno, ora pela terra. Mas quem encontra Deus de verdade entende: nada do que essa terra oferece é suficiente. A verdadeira promessa está em seguir a direção de Deus, amar ao Senhor acima de tudo, implantar o reino dele na terra e viver com os olhos na eternidade. Se você está em busca da terra, é só isso que você vai encontrar. Mas se você deseja mais, lembre-se, a luta continua, mas a herança não termina aqui, ela é eterna. Não se contente com o que os olhos veem, nem com o que a maioria deseja. Deus tem mais. Deus abençoe.